Olá pessoal, sou o Roberto, direto aqui do Bastidores das Obras. A gente está numa obra aqui. Logo aqui atrás aqui tem um pessoal fazendo contrapiso. Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês lá. Então a gente aqui vai estar mostrando para vocês como que a gente trabalha, como que a gente produz, consegue produzir mais, o que que a gente faz para que essa produção seja mais alta, quais são as técnicas que a gente usa. Então a gente vai estar mostrando para vocês aqui diretamente do nosso trabalho que está sendo feito aqui atrás. O que que a gente faz diferente dos outros que trabalham com contrapeso? Por que que a nossa média de diária ou mensal é tão mais relevante do que os outros? Se é um pedreiro só, por que que esse pedreiro consegue produzir tanto assim mais do que outro pedreiro que trabalha com método tradicional? Então a gente adquiriu algumas técnicas. Eu trabalhei durante 5 anos numa das maiores empresas, né? Na verdade eu falo construtora, não era bem uma construtora, é empreiteira. O segmento dessa empreiteira, eles trabalham lá com concreto e contrapiso. Só que eles dominam o mercado em Portugal e trabalham também em algumas regiões da Espanha. Então foi lá que eu aprendi essa metodologia, é lá que eu aprendi essa técnica de trabalhar com contrapiso e fiz algumas adaptações, porque lá eles fazem o desempenho com a enceradeira elétrica. Então aqui no Brasil, algumas obras já vi fazer aqui, em grandes obras que eu falo, né? Já vi algum shopping o pessoal fazendo também, veio com essa técnica de fora, que essa empresa que eu vi lá era um rapaz que veio da Itália, trouxe também essa metodologia e lá ele desempenhava com enceradeira elétrica. Como aqui a gente não usa muito, então para que eu fugisse das desempenadeiras de plástico, não ficasse perdendo tempo com isso, a gente também adaptou um pouco a mais essa metodologia, colocamos ela para deixar liso na própria régua. Então lá fora se trabalha parecido, mas não tem assim tanto interesse de deixar tão liso. Por quê? Porque atrás da régua vem a desempenadeira elétrica. Então como aqui a gente não usa, então a gente adaptou um pouquinho mais, já vem deixando liso com a própria régua. É só isso que faz o trabalho andar? Não, tem vários. É a forma que a gente treina o ajudante para estar espalhando essa massa. Por quê? Porque se não tiver um bom ajudante, o pedreiro pode ser bom do jeito que for, ele não vai sair do lugar. Imagina você pedreiro, se você está tentando sarrafiar ali e aquele monte de massa atrás de você, você nem consegue puxar a régua. Então, se a massa está na altura adequada, você consegue ter um bom andamento. A gente treina o ajudante até para poder tirar as taliscas. Essas taliscas são tiradas todas na hora. Às vezes no método tradicional, eu já faz tanto tempo que eu não faço método tradicional, porque antes eu fazia quando eu aprendi, mas já faz tanto tempo que eu não sei certo quanto tempo leva um cara para fazer uma talisca, mas com certeza não é assim tão rápido. Por quê? Porque ele vai lá, ele vai riscar a parede, ou ele vai fazer com a mangueira de nível, mesmo que ele faça com o nível a laser. Ele vai estar com a trena na mão, vai estar medindo a altura que ele precisa, vai estar atrás de talisquinha de azulejo, ou de cerâmica, que seja, qualquer coisa para poder estar colocando em cima dessa talisca. Então leva um tempo grande ali para poder fazer os pontos. Estou falando de um, agora imagina de taliscar todo o apartamento, toda a casa, que seja. E a gente faz essa talisca mais ou menos com 5 segundos. Depois que a massa está pronta no local ali, a gente leva uns 4, 5 segundos. Isso eu já estou colocando muito, né? 4, 5 segundos é o tempo que se faz uma talisca. Então agora imagina, a gente, por que eu estou falando dessa talisca? Porque na verdade é um dos detalhes que faz a total diferença. Então a forma que a gente passa esses níveis para dentro do ambiente, a forma que a gente molha também o ambiente, prepara o chão para poder receber essa massa, essa forma que prepara esse chão tem que ser muito pensado. Parece um trabalho simples, e é simples, na verdade, né? É um trabalho simples, mas que demanda atenção. Por quê? Porque esse trabalho simples, se você não tem atenção e faz de qualquer jeito, é onde pode ficar o piso oco lá na frente. Onde, imagina, você já fez um apartamento, principalmente a gente aqui que a gente trabalha com grandes obras, né? Imagina você pega e sobe o prédio todo de contrapiso. Aqui, normalmente, leva tempos, né, para poder
está assentando esse porcelanato. Tem algumas construtoras que a gente trabalha que ela nem entrega com o porcelanato pronto. Quem vai colocar esse porcelanato é o próprio cliente final, né, que vai comprar esse apartamento. Então imagina, a gente tem que dar garantia do nosso trabalho de 5 anos. Imagina que lá na frente o cara vai bater, esse contrapiso está todo oco. Era um trabalho simples, né? Era só ter atenção ali na hora de fazer a nata para poder estar recebendo esse contrapiso. Agora já não. Agora já está todo feito, já está com porcelanato. O morador chegou e foi conferir e está batendo oco. Agora imagina a dor de cabeça que vai ter. Não só para você, como para a construtora que te contratou. Essa construtora, ela vai te contratar novamente? Independente se você vai arrumar ou não. Eu não acredito que ela vai te contratar novamente. Então, esses detalhes, quando eu falo um detalhe que é simples, mas faz a total diferença, então é para ter atenção. É isso que a gente tem aqui. A gente presta muita atenção. A gente normalmente, quando a gente está no trabalho, principalmente eu que sou responsável por tudo, é assim que eu comecei e é assim que eu sou até hoje. Eu sou 100% focado no trabalho. Eu estou sempre olhando o que tem que ser feito para melhorar. E se a gente está com atenção, a gente está sempre melhorando. Se a gente coloca na cabeça que a gente já sabe tudo, aí é complicado. Aí a gente para de aprender. Então, eu estou falando também isso porque eu sei que tem alguns pedreiros que às vezes vê um vídeo que está sendo feito de forma diferente, em vez dele prestar atenção para ver como que esse cara está fazendo diferente, que às vezes tem uma produção maior que ele já coloca na mente, por quê? Porque até hoje ele nunca viu nada parecido. Então, e ele se acha bom, ele está fazendo ali 50, 60 metros quadrados e nunca encontrou ninguém que faz mais que ele. Às vezes faz até mais, às vezes ele pode fazer até 90, 100 metros quadrados num dia. Então nunca encontrou ninguém que faça essa metragem. Então ele se acha o cara. Agora ele está vendo um vídeo que tem uma pessoa que está falando que faz 200 metros quadrados, é o dobro do que ele faz. Então como que isso pode ser real? Como que isso pode ser verdade? Então ele já coloca na cabeça dele que aquilo ali está tudo desnivelado, que aquilo não vai prestar, que aquilo vai esfarelar, que aquilo ali, a hora de colocar piso, ninguém consegue colocar piso. Então, na cabeça dele é compreensível isso, a gente entende porque esse pensamento, por quê? Porque até então ele não conhece nada diferente daquilo que ele viu até agora. Mas o que eu aconselho a fazer? A mesma coisa que eu fiz em 2007. Quando eu vi alguém fazendo esse método que eu faço hoje, quando eu vi em 2007 que eu fiquei surpreso, realmente espantado com a produção que um pedreiro era capaz de fazer sozinho. Até então, naquela época, eu fazia 70, 80 metros, no máximo eu fazia 70, 80 metros quadrados num dia. Então, encontrei um pedreiro num shopping que estava fazendo 300 metros quadrados num dia. O meu pensamento foi igual ao de muitos, não vou falar do seu, que talvez esse não seja o seu. Talvez você tenha a mente mais aberta do que eu tive lá atrás e do que muitos estão tendo agora. Mas é normal que eu entendo que o seu pensamento seja esse. Por quê? Porque até então você não conhecia nada igual. Como que um cara pode fazer 300 metros quadrados? E hoje eu entendo e posso te explicar, se você tiver a paciência e o interesse de mudar isso na sua produção. Se você tiver interesse de dobrar ou muitas vezes de triplicar a sua produção, eu posso te explicar passo a passo como que isso pode acontecer. Da mesma forma que eu aprendi há 19 anos atrás. Então, de 19 anos para cá, a gente vem fazendo contrapiso e cada vez procurando melhorar mais. A gente vai buscando as ideias, às vezes além de eu pesquisar, a gente vai para a Europa, a gente tem amigos fora também do país, na Europa, nos Estados Unidos, que tem alguma coisa de novo lá, tanto a técnica de fazer manual, como equipamentos, ferramentas. Então, a gente também tem algumas máquinas modernas aqui, que embora não seja tão novidade lá fora, aqui ainda é no país. Tem algumas empresas que trabalham com essas máquinas, mas tem muitas construtoras, muitas pessoas que não conhecem essas máquinas ainda. Então, para muitos ainda é uma novidade aqui. E essas máquinas, elas fazem a total diferença? Sim e não. Se você não tiver a técnica de sarrafiar rápido, não adianta nada uma máquina mandar massa para você. Por quê? Porque ela vai ter que parar toda hora. Se a sua capacidade
só de fazer 50, 60 metros quadrados, que olha, eu não consigo fazer porque eu não tinha massa. Então tudo bem, eu faço 60. Se tivesse massa, eu fazia 70, 80. Então mesmo assim essa massa não vai ser para você hoje. Aliás, essa máquina não vai ser para você hoje. Primeiro você aprende essa técnica de trabalhar. Por quê? Porque se caso tivesse massa o suficiente para que você fizesse 200, 250 metros quadrados, você desse conta sozinho. Então aí isso é um caso para você pensar lá na frente. Primeiro, a técnica, primeiro você desenvolve essa técnica, porque imagina hoje, eu digo você assim, você está trabalhando na bitoneira, você está trabalhando com um ajudante só. Então você paga aí uma diária para um ajudante de R$ 100. Aí você fala assim, esse ajudante está me trazendo uma massa aqui para fazer 60 metros quadrados. Um ajudante dá conta. Aí eu penso, mas se eu soubesse uma técnica que se tivesse massa aqui, comigo aqui, eu conseguiria dobrar essa produção, valeria a pena eu contratar mais um ajudante? É só você fazer as contas. Se você está fazendo 60 metros quadrados, paga R$ 100 por ajudante. Então, vamos colocar aí 60 metros quadrados, vamos colocar vezes 20. Vezes 20 vai dar R$ 1.200, não é isso? R$ 1.200. Então, se você dobra, você vai para 2.400. Desses 2.400, como que você faz para dobrar? Você está trabalhando na betoneira. Até então, você não tinha massa para poder fazer os 120 metros quadrados. Só que você também não tinha técnica. Se a massa chegasse, você também não conseguiria fazer 120. Então, hoje, primeiro passo, aprendi a técnica. O que eu faço agora? Contrato mais um ajudante. Mais um ajudante vai fazer com que eu produza 120. E se eu aprendi a técnica, consigo fazer 3 vezes mais? 3 vezes 60. Se eu consigo agora fazer 180 metros quadrados. Então, 180 metros quadrados, se eu ganhava vezes 20, né? Se lá com 60 eu tinha um faturamento diário de 1.200, eu agora vou ter um faturamento diário de 3.600. E esses 3.600, será que eu não posso pagar 3 ajudantes para poder trazer essas matas? 3 ajudantes, eu vou ter uma despesa de R$ 300. Você paga mais almoço, mais alguma coisa para o ajudante ali. Pode pagar até uma caixinha para ele. Você ganhava só 1.200. Agora você está tendo chance de faturar 3.600 num dia. E como isso é possível? Uma metodologia. Você vai trabalhar da forma que um pedreiro que tem essa metodologia, que trabalha do jeito que a gente trabalha, faz para que você consiga produzir 180 metros quadrados por dia. Porque não adianta nada também você contratar mais 3 ajudantes, os 3 ajudantes vai te enterrar de massa ali, você vai ficar entupido de massa e não vai sair do lugar. Sua produção máxima é de 60 a 80. Você faz 60 porque você só está com um ajudante. Você faria 80 se tivesse mais massa. Só que se tivesse mais massa, tivesse 3 caras trazendo massa para você, se tivesse 4 caras produzindo massa para você e trazendo, você conseguiria hoje fazer 180, 200 metros quadrados? Não, não conseguiria. Por quê? Porque você não tem essa técnica. Então, primeiro passo é, aprende essa técnica, a gente está aqui para levar essa técnica para vocês. Eu não tenho muito tempo, mas eu fiz uns vídeos um tempo atrás, eu sempre gostei de ensinar, porque eu vim da roça, eu até meus 19 anos de idade eu trabalhei na roça, então eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa após essa idade, um amigo, sou muito grato a ele até hoje, por ter me indicado na empresa que ele trabalhava, era uma empresa de sofá. Então, dali eu sempre quis aprender. Fui trabalhar de auxiliar geral nessa empresa, mas rapidamente passei a ser tapeceiro. Trabalhei 9 anos com isso, então foi quando apareceu a oportunidade na verdade nem oportunidade, né? O convite. A oportunidade foi eu que fiz ela surgir. O cara brincou comigo, um amigo falou, eu tô indo para Portugal, vamos. Então eu na hora, falei, bora, eu não pensava muito assim. Falou que era para ganhar mais com o meu trabalho, né? Nunca passando em cima de ninguém, dependia do meu trabalho, então vamos embora. Peguei e fui. Então, o que eu falo? Se você tem realmente interesse em aprender, dobrar a sua produção, eu acredito que esse é o caminho. A gente está aqui para ensinar, a gente está aqui, eu sempre gostei de compartilhar, e é isso que eu estou querendo fazer agora. Compartilhar meu conhecimento já é esse 19 anos para cá. Tem algumas equipes, hoje eu tenho empresa, né? Então eu treino algumas equipes, e cada equipe dessa tem um pedreiro
que produz isso que eu falei com vocês aqui. Em apartamento, a gente consegue produzir de 150 a 200. Por que eu falo de 150 a 200? Porque isso depende muito. Para quem trabalha na obra, sabe que às vezes você pega uma obra aí, você vai fazer um contrapiso de 5 centímetros. Às vezes você pega outra obra, você vai fazer de 10 centímetros. Então a gente já pegou obras que parecem um absurdo, e é um absurdo, né? De 17 centímetros de massa. Então não tem como você andar, produzir o mesmo que você produziria a 5 centímetros, você não vai produzir o mesmo a 17. Por quê? Porque a massa não vai chegar à mesma quantidade. Uma massa, se você está num ambiente de, digamos aí, você tem 10 metros quadrados para fazer. Numa espessura de 10 centímetros, você vai usar 1 metro cúbico de massa aí. E se é numa espessura de 5, esse 1 metro cúbico dá para você fazer 20 metros quadrados. Então dobra a produção. Então, por isso que eu falo, depende muito da espessura da obra que você vai trabalhar, é um andamento que você vai ter. Então, a gente, normalmente, a gente faz, mesmo que seja numa espessura de 10 centímetros, a gente consegue fazer 200, 250 metros quadrados, porque a gente também tem o auxílio da máquina. Mas na bitoneira, o que a gente faz? Tudo isso são os detalhes, a forma que você trabalha. Se você vai trabalhar com a bitoneira, digamos que você precisa trabalhar num prédio aí a obra demanda muito da cremalheira. Demanda muito da cremalheira, né? Então, o tempo, a cremalheira não vai estar disponível só para você, para subir só o seu material de contrapiso. O que você tem que fazer? Pensa. Na hora do almoço, a cremalheira está parada. O que você faz? Pega um dos colaboradores seu, pede para ele almoçar mais cedo ou mais tarde. Aí vai depender da preferência dele. Ou ele vai almoçar 11 horas, ele almoça 11 horas. Quando for meio-dia, ele já fez o horário de almoço dele. Então, durante esse tempo, ele vai subir o material. Sobe o material, sobe a areia, sobe o cimento. E depois, a hora que o pessoal volta, já tem o material aqui. Ou para todo dia para uma meia hora mais cedo, vamos pôr que normalmente para às 5 horas. Você para uma meia hora mais cedo ali e começa a subir material. Então é assim que você faz. E durante o dia você sempre tem que ter um para estar subindo nos intervalos. O guincho agora está subindo um piso, tá vendo aqui do lado meu aqui, ó, um monte de porcelanato. Então o piso, o guincho está travado agora para subir porcelanato. Mas nesse intervalo ele vai subir algumas cargas ali de areia para você. Então você vai reabastecendo durante o dia. Mas sempre tem que parar um período para estar subindo. Por quê? Porque é muito material, realmente. É muito material que se gasta quando vai fazer um contrapiso. Coloca a bitoneira sempre no ambiente que você vai fazer, traz a bitoneira para o andar que você vai trabalhar. Eu sempre falo andar porque normalmente a gente trabalha sempre em obras verticais. Então você pega e traz a bitoneira para o local, ali você vai deixar um rapaz fazendo essa massa. Outra coisa que é muito importante também, a gente falando da massa, até isso também é um detalhe. Aliás, esse é um dos detalhes principais, né? Eu vejo tanta gente reclamando da massa mal feita, né? Massa cheia de bolinha. Então você precisa saber fazer a massa para você ensinar. Na verdade, para você ensinar, você precisa fazer qualquer coisa, você precisa saber para você ensinar. Então, como que você vai cobrar o ajudante? Meu ajudante faz a massa, fica uma porcaria, cheia de bolinha e tal. Você ensinou ele corretamente? Você padronizou isso? Você acompanhou ele até que ele aprendesse realmente como que essa massa tem que ficar do jeito que você precisa que ela fique? Então, se você sabe ensinar, você sabe acompanhar e sabe cobrar. Você não pode cobrar de um ajudante o que você não ensinou para ele. Então, primeiro você ensina, faz com que vire padrão, porque é muito importante isso para o trabalho andar. Você precisa saber realmente fazer a massa. É um dos pontos crucial para que você consiga trabalhar com a nossa métoda, pelo menos o manuseio da régua. A massa precisa estar num ponto correto ali. Você vai apertá-la com a própria régua, você vai deixá-la no acabamento perfeito com a própria régua, vai fazer com que ela crie uma resistência maior se ela tiver com a quantidade ideal de água, nem muito seca, nem muito molhada. Então é preciso primeiro que você aprenda, para depois que você repasse isso para o seu colaborador. Então, todos esses pontos aí, se você realmente está querendo mudar e você vê que é possível mudar, às vezes a gente vê vídeo na internet aí, ainda mais hoje, né, que tem muito IA, mas até hoje, eu não vi um vídeo de contrapiso que não seja no módulo acelerado. Todos os vídeos que eu vejo que as pessoas estão explicando como se faz contrapiso, ela coloca no modo acelerado. Por quê?
Por que você acha? E por que a gente coloca sempre na velocidade real aqui? Todos os vídeos nossos são em tempo real. Se você coloca, se você tiver tempo, e é preciso ter tempo, né? Se você quiser mudar, você não pode ficar ali, só um vídeo de 10 minutos parece um absurdo. Então, se você for assistir um vídeo, realmente um vídeo que queira, que vai agregar na sua vida, que vai mudar a sua trajetória, você não pode ter preguiça de ver um vídeo, pelo amor de Deus. Se você tem preguiça de ver um vídeo, então eu sinto te informar que você não vai ter mudança. Quando eu vou pesquisar alguma coisa que é do meu interesse, eu fico até 2 horas vendo uma palestra, vendo um vídeo. Quantas vezes às vezes eu vou para algum lugar, viajar alguma coisa, eu coloco música no carro? Não, eu coloco uma palestra ali, um vídeo palestrante que me agrega. Por quê? Porque se eu tenho interesse, eu preciso estudar aquilo. Então, se você tem preguiça de 10 minutos ficar num vídeo, nem agora, a gente está com aqui com quase 20 minutos mais ou menos de vídeo, né? Você não tem capacidade de ver um vídeo 20 minutos para ouvir algo que pode mudar a sua vida, então não vale a pena. Melhor você ficar onde você está mesmo aí, fazer seus 40, seus 30, 40 metros quadrados e duvidar de tudo aqueles vídeos que você vê na internet. É muito mais fácil aí. Agora, se você realmente está querendo crescer, porque aqui ninguém está vendendo facilidade aqui não. Aqui a gente está tentando levar para você, procurando levar para você o que realmente funciona. Isso não significa que você não vai precisar trabalhar. Aí que você vai precisar trabalhar mesmo. Aqui, depois que você aprende tudo isso que eu falei, que é a parte técnica, a parte operatória do trabalho, aí vai depender aonde que você quer chegar. O que você quer chegar? Você quer virar referência na sua região? Você quer ser indicado? Você quer saber falar com os líderes, com os construtores, saber falar numa linguagem que você mostra que você é autoridade naquilo que você faz, sem ser arrogante? Então, tudo para isso você precisa estudar. Se você sabe, olha, perfeito, eu não sabia. Para mim foi muito mais difícil eu me comunicar com as pessoas que eu precisava me comunicar para poder pegar o serviço do que aprender a parte técnica do trabalho, a parte ali de operacional. Porque para mim, trabalho operacional, trabalho braçal sempre foi muito fácil. Eu sempre tive facilidade em aprender. Agora, a parte de me comunicar, talvez para você se comunicar seja muito mais fácil, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Mas eu acredito que na maioria das pessoas ela não tem essa facilidade assim. Tem pessoas que só de pensar em ter uma reunião, ela já começa a dar uma suadeira. A pessoa começa a ficar com crise de ansiedade. Eu mesmo eu era assim. Mas se seu objetivo é fazer com que você se torne líderes de equipes, comece a treinar, então você já tem que começar a pensar nisso. Precisa você fazer isso? É obrigado você fazer tudo? Não. Você pode contratar pessoas, pode contratar um bom vendedor que faça. Mas você tem certeza que esse vendedor vai vender como você venderia? Ele vai apresentar seu trabalho como você apresentaria, mesmo você treinando ele? Eu não tenho certeza. Então é legal, importante que pelo menos nos primeiros passos ali, nos primeiros 2, 3 anos da sua caminhada, que você esteja na linha de frente, que as pessoas te conheçam, que quando as pessoas falam em contrapiso, lembre de você. Quem é que fez o contrapiso para fulano tal? Foi o Roberto. O Roberto eu já vi falar dele aqui e tal. Pode chamar lá que o cara falou que é 100%, que nunca viu ninguém fazer contrapiso igual ele. Então, se você quer ser dessa forma, onde você mora, ou na sua região aí, ou no seu estado, se você quer ser referência, eu falo no contrapiso porque é nossa área, mas se você quiser ser referência em qualquer área, qualquer trabalho que você faça, tem um diferencial, você não pode ser igual a todo mundo. Você realmente tem que fazer algo diferente. Tem que na hora que as pessoas lembrem daquele segmento, na hora que uma pessoa lembre de contrapiso, lembre de você. Por quê? Porque você fez algo na obra de alguém, conhecido dele, né? Porque essa pessoa está te indicando. Você fez algo na obra dele dentro do contrapiso que para ele foi novidade. Você conseguiu atender ele no prazo, na verdade você passou o prazo que ele tinha, você conseguiu acelerar a obra dele, você fez com que o pessoal do gesso que estava na frente acelerasse porque precisava abrir frente para você, você fez com que o processo que vinha atrás de você, que no caso era o assentamento de piso, acelerasse e abriu mais frente. Antes um contrapiso só teria que colocar 1 ou 2 caras para colocar piso, você não, você conseguiu trazer uma equipe de 10 para aquela obra lá, porque você abriu frente para isso. Então esse construtor vai lembrar de você. Quando qualquer colega dele
falar para ele que eu tenho um contrapiso, eu vou a fase da minha obra agora está no contrapiso, ele vai lembrar de você. Então, já faz 2 anos que a gente não vende mais. Faz 2 anos, eu falo 2 anos, acho que já faz mais de 2 anos que a gente não vende. A gente só está pegando obra por indicação. E é muita obra, não é uma obra ou duas. A gente trabalha com algumas das maiores construtoras do país, e já é tudo por indicação. Teve uma que eu fiz questão de ir atrás, teve porque é uma grande construtora que eu trabalhei lá em Portugal, que é a Teixeira Duarte, é uma empresa que já tem mais de 100 anos de mercado, então eles trabalham dentro da construção, quase todos os segmentos na construção civil, e as obras que eles fazem é muito shopping, hospitais, então são grandes obras mesmo, então eu fiz questão de ir atrás. E para você ver, quando eu falei que eu trabalhava com eles lá em Portugal, que eu fazia shopping lá em Portugal, eles procuraram saber qual que era a empresa que eu trabalhava, que no caso era a Paviesch, né? Paviesch faz a maioria das obras para eles lá, então foi muito fácil de eu entrar. E por que foi muito fácil de eu entrar? Tá vendo que a minha reputação chegou primeiro que eu? A partir do momento que eles identificaram realmente que eu estava falando a verdade, que eu estava trabalhando com aquilo, foi muito mais fácil de eu entrar. Então, o conselho que eu dou é que vocês não fechem os olhos para o novo. Olhem, se vocês veem, procura realmente saber se aquilo é verdade, e a gente está aqui para poder caminhar com vocês, a gente está aqui para poder ensinar. Se vocês realmente estão querendo sair na produção que vocês têm hoje, eu não sei se a produção de vocês é 50, 60, 100 metros quadrados, se vocês estão no interesse de dobrar essa produção, triplicar essa produção, então vocês vêm com a gente aqui, vamos segurar na mão de vocês, a gente vai levar vocês da mesma forma que a gente chegou até aqui. Eu acredito que o caminho de vocês vai ser até muito mais fácil, né? Porque vocês não vão precisar passar por tudo que eu passei para adquirir todo o conhecimento que eu tive. Então eu vou levar esse conhecimento até vocês.